Olá, queridos de Deus, a paz de Cristo em nossos corações nesse momento. É o que eu oro pedindo a Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou trazer para vocês aqui hoje mais um pão de amor que Deus trouxe ao meu coração e eu quero dividir com você para que nós possamos aprender mais de Deus e edificar a nossa fé nele. Eu vou falar hoje com vocês aqui sobre família. Eu vou falar com vocês que a família é algo muito importante para Deus. E nós vamos aprender aqui hoje que cada um da família tem o seu papel, tem sua responsabilidade. E quando um não cumpre, ele sofre as consequências. Porque Deus, ele avalia cada um individualmente. É claro que Deus ouve as orações, Deus ouve a intercessão do justo, mas ele não pode agir se a pessoa não permitir. E nós temos que pedir a Deus que Deus amoleça o coração daquela pessoa, que Deus ajude aquela pessoa que nós amamos a encontrá-lo, porque somente agradando ao coração do Pai é que a gente vai conseguir, não pela força, mas pela força do Espírito Santo de Deus, conseguir ver aquela pessoa mudar, ser transformada e viver abençoada por Deus. Nesse momento, amados, eu vou ler para vocês aqui alguns trechos de 1 Samuel, capítulo 2, que me chamou a atenção enquanto eu lia e eu entendi que nos ensina muito e é importante que a gente aprenda. Nesse capítulo 2 de 1 Samuel, se você tiver sua Bíblia, acompanhe. Se não tiver, escute, porque a fé vem pelo ouvir. Amém? Diz assim, lá a partir do versículo 12, fala sobre as maldades, dos filhos de Eli. Eli era um sacerdote naquela época, escolhido por Deus. Mas os filhos de Eli eram ímpios, eles não se importavam com o Senhor e nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo, de 3 dentes, enquanto a carne estava cozinhando e enfiava o garfo na panela, na travessa ou no caldeirão, o que tivesse lá. E o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim acontecia, com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. Amados, aqui no versículo 17 diz: o pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. Eu vou parar aqui para dizer para nós nesse momento que os pecados desses jovens aqui era muito grande porque eram constantes. Se você prestar atenção, eles sempre faziam isso. Eles faziam com todos. Não era algo que eles pecavam e se arrependiam e abandonavam o pecado e daqui a pouco acabavam caindo de novo. Não. Era maldade já mesmo. De forma que eles não viam aquilo como maldade, e zombavam, porque parecia uma brincadeira, E quantas vezes na nossa vida hoje a gente trata as coisas de Deus como brincadeira? A gente não leva a sério as coisas de Deus, não é verdade? Isso serve para nosso aprendizado aqui hoje também. Veja que interessante. Aqui, Eli, ele era um sacerdote, ele abençoou até Eucanã e a sua mulher Ana, dizendo, quando ela deu Samuel, Samuel tinha nascido, Samuel foi o pedido de Ana diante da angústia dela, e eu creio com o propósito de Deus.
E Eli abençoou, né? Dizendo que Deus desse a Ana, né? Muito mais filhos. E Deus foi bondoso com ela e ela engravidou e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas. A mais depois que Samuel nasceu. Veja que bênção. E mesmo assim, Eli, né? Depois de saber que os filhos estavam fazendo coisas erradas, ele foi aconselhar os filhos. Ele disse que não era bom que os filhos agissem daquela forma, porque se um homem pecasse contra outro, os juízes, naquela época, né, interviriam em seu favor. Mas se pecasse contra o Senhor, quem intercederia por ele, pelos filhos de Eli, né? Mas, diz no versículo 25, os filhos de Eli, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai. E diz aqui, porque o Senhor queria matá-los. E por que o Senhor queria matá-los? A gente pode pensar, porque o Senhor é mau? Não. Aqui antes, ó, lá no versículo 21 diz, o Senhor foi bondoso com Ana. Por quê? Porque Ana era temente ao Senhor. E quem não é temente ao Senhor não é agradável aos olhos de Deus. Então, o Senhor, ele não vai ser bom, ele vai ser mal. Mas não é porque a essência dele é mal, entenda. É porque ele age com justiça. Amém? Que a gente compreenda isso. Deus, ele abençoa e ele amaldiçoa. Não é porque ele quer o mal, mas é porque quando há a desobediência da nossa parte, ele faz isso para nos disciplinar, para que a gente entenda quem é Deus e a quem a gente deve obedecer. Amados, Ele é o nosso Criador e nós devemos temer ao nosso Criador, por amor, não por medo nem por obrigação, nem apenas porque outras pessoas também temem. Não, nós devemos querer conhecer desse Deus grande, desse Deus que nos criou, desse Deus que é o dono da nossa vida e que quer nos abençoar, quer nos manter na luz. Ele não quer que a gente viva nas trevas, Ele não nos criou para as trevas. Amados, eu vou finalizar daqui a pouco esse áudio, mas eu quero trazer para nós aqui, principalmente, né, que Deus falou contra a família de Eli depois disso. A partir do versículo 27 do capítulo 2 de 1 Samuel, fala sobre a profecia contra a família de Eli. Veja, Deus moveu um homem de Deus para falar a Eli, que também era um homem de Deus, e lhe dizer assim, ó: acaso, Eli, não me revelei claramente a família de seu pai quando estavam no Egito, sob o domínio do faraó? Deus fala para Eli: eu escolhi o seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote, subir no meu altar, queimar incenso e usar um colete sacerdotal na minha presença. Porque era assim que era antes de Jesus vir. Tinha um sacerdote, né? Jesus é o nosso sumo sacerdote hoje, mas naquela época Deus escolhia pessoas para serem sacerdotes, para subirem no seu altar, fazer tudo aquilo que ele precisava através de alguém. E ele continua aqui, ó: também dei ali à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas, que era o povo de Deus. Por que vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Deus estava falando aqui, vocês, porque os filhos de Eli faz parte da descendência de Eli. E ele diz: por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Veja, amados, Deus falou a Eli, Deus perguntou a Eli: por que, Eli, você honra seus filhos mais do que a mim? Veja como isso é importante para nós que vivemos em família. Nós amamos os nossos familiares. Eli com certeza amava os seus filhos aqui. E diante desse amor, diante dos filhos de Eli, diante da nossa vida, da nossa família,
Nós devemos entender que Deus foi quem nos deu a nossa família. Nós devemos entender que Deus deve estar acima de tudo e de todos. E isso nos faz honrá-lo como deve ser. Aqui a partir do versículo 30 diz: portanto o Senhor Deus de Israel declara, veja, Deus fala a Eli, eu prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Deus disse que prometeu à família do pai de Eli, que ministrariam para sempre. Mas agora, Deus estava declarando novamente. Usou um homem de Deus para isso, veja. Falou assim, Eli, agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora que eliminarei a sua força e a força da sua família. A família de seu pai, né? E não haverá mais nenhum idoso na sua família. Isso era uma maldição que Deus estava lançando sobre a vida de Eli, tirando a presença dele pela desobediência. Porque a palavra de Deus diz que a gente deve honrar a Deus. E Eli não estava honrando por causa dos seus filhos. Eli era autoridade sobre a vida dos seus filhos. E como a gente viu, né? Não foi uma vez só que os filhos erraram, foi sempre. Ou seja, muitos de nós podem pensar, eu não tenho controle sobre os meus filhos, já são grandes e fazem o que querem. Mas, se Deus aqui mostra que Ele é o Todo-Poderoso, e Ele é, por que que nós não confiamos que Ele pode sim ajudar os nossos filhos? Por quê? Né? Então, glória a Deus, que Deus fale mais ao nosso coração nesse momento. Nesse momento, através do homem de Deus, Eli soube que a força de Deus, que a presença dele tinha saído da sua família. E Deus falava a família de seu pai, né? Porque Deus considera gerações. E aqui ele disse que não haveria mais nenhum idoso na sua família, porque Eli era idoso, né? E a partir dali não teria mais. Isso quer dizer o quê? Que os filhos dele morreriam. Deus fala aqui, a partir do versículo 32, ó. E você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere na sua família, ninguém alcançará a idade avançada. Ou seja, pessoas poderiam prosperar através da família de Eli. Mas todo descendente dele, né, que ele não eliminasse, seria poupado para consumir os olhos de Eli com lágrimas, veja. E entristeceu o coração de Eli, e todos os seus descendentes morreriam no vigor da vida. E os dois filhos de Eli, né, morreram. Isso foi um sinal, né, que Deus disse através do homem de Deus para Eli. E Deus falou para Eli, né, levantarei um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre, né, perante o meu rei ungido. Glória a Deus. Deus estava falando aqui, através do homem de Deus para Eli, de Samuel. Esse seria o sacerdote fiel que Deus escolheu, que agiria de acordo com o coração dele e o pensamento. Agora entenda aqui, né? Você vê que Deus, a presença dele em nossas vidas é real, mas nós precisamos fazer uma escolha. Nós precisamos escolher honrá-lo. E se a gente não fizer isso, a presença dele não permanece na nossa vida. Então, amados, nesse momento eu oro agradecendo a Deus por mais esse aprendizado, por mais esse pão de amor nas nossas vidas que o Senhor nos traz aqui, né? Reconhecendo que Ele é o primeiro em nossas vidas, que Ele possa nos ajudar nessa caminhada, que Ele nos ajude a nos mantermos na presença dEle, que é o mais importante que tudo, e que através disso a gente seja abençoado, porque Deus é um Deus que promete, que faz e que abençoa e que premia aqueles que o obedecem. Que nós possamos, amados,
entender e aplicar na nossa vida esse aprendizado, sabendo que a nossa família, apesar de ser a família que Deus nos deu e nós amarmos tanto, ela não deve vir em primeiro lugar. Deus deve ser o primeiro em nossas vidas. E a nossa família será abençoada por causa disso. Que a gente possa entender que tudo vem de Deus. E quando a gente honra Ele, todo o resto ao nosso redor é abençoado. Mas quando a gente desonra, também recai sobre os que estão ao nosso redor. Talvez o inimigo fale muitas vezes ao nosso ouvido que não é assim. Porque eu mesmo já ouvi muitas vezes no meu ouvido a voz do inimigo me dizer: é a tua vida. O que tu fizer não vai interferir nem impactar na vida de ninguém ao teu redor. Isso era mentira, porque a partir do momento que Deus me posicionou junto a Ele, me ajudou nessa guerra, nessa batalha, eu vi que ao meu redor muita coisa mudou, muitas pessoas foram abençoadas através da minha vida. E sim, Deus quer que a gente se posicione diante da nossa família, seja ela qual for, seja o comportamento que ela tenha, qual for. Deus quer que a gente se posicione. E que, se a gente ainda não tem a nossa família formada, como pai, como mãe, que a gente ore a Deus pedindo que Deus traga essa família abençoada para as nossas vidas. Porque sem Deus, a nossa família não vai ser feliz. Nós precisamos de Deus na nossa vida como primeiro na nossa vida para que tudo seja abençoado. Por mais que a gente passe por dificuldade, com Deus a gente se levanta, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Amém, amados? Que Deus nos abençoe nesse momento. Faça o seu rosto resplandecer sobre nós, nos dando a paz e toda a proteção que nós precisamos neste dia que o Senhor agiu. Glória a Deus. Um grande abraço para você. Que essa palavra frutifique no seu coração a 30, 60 ou a 100 por um, mas que ela frutifique. Em nome de Jesus. É o que eu oro e desde já agradeço. Amém?